Olá pessoal, voltamos aqui ao nosso curso de Python e vamos dar uma aprofundada aqui nos dicionários, né? Esse aqui tem algumas coisas importantes de a gente rever e observar melhor. Vamos ver aqui, ó. Primeiro, o tipo de dados, o dicionário é um tipo de dados composto e mutável. A gente pode mudar os dados, a gente pode mudar um dicionário, né? Ele é indexado por uma chave. Para ser a chave de um dicionário, o objeto tem que ser hasteável, né? Pode ser um número, uma string ou alguns tipos de sets também. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Esse dicionário aqui que eu fiz aqui, ó. A chave dele, ele é aberto com uma chave, fecha com uma chave, que chama de curly braces aqui, né? E os elementos são esses três elementos aqui, cuja chave é, nesse caso aqui, o valor 1, e o valor associado à chave é João, a chave 2, o valor é José, e a chave 3, o valor é Maria. Então isso que é o nosso primeiro dicionário. Tá? Aqui a gente vai acessar os elementos do dicionário através de colchetes. A gente coloca a chave aqui dentro do, dos colchetes, ele retorna o valor para a gente. Né? No caso, o 2 aqui é José, a gente colocou o 2 aqui ele retorna. Tá? As chaves, elas devem ser únicas, tá? As chaves devem ser únicas. A gente não vai conseguir, né, colocar mais de uma vez a mesma chave num dicionário. Ele não vai dar certo. Imagine, esse dicionário ele é semelhante aos dicionários de papel, né? Aquele que a gente busca as palavras lá. Então, não faria sentido ter duas chaves com o mesmo valor dentro de um dicionário. As chaves no dicionário de papel seriam as palavras que a gente está buscando o significado, né? Então não faria sentido ter. Então, da mesma forma, aqui também não há sentido em ter mais de uma chave com o mesmo valor. Então, no caso aqui, dicionário, se eu fizer esse exemplo aqui, ó, dicionário 2 e colocar Paulo, ele vai substituir o elemento, o valor associado à chave 2 aqui de José para Paulo. Tá? Então, isso, ele não vai criar um outro elemento, Paulo, que ficasse depois aqui, não iria fazer isso, ele substitui. Então, inclusive, essa é a forma de alterar o valor, né, interno do dicionário, sabendo se é a chave. Tá? Vamos ver aqui como é que a gente inclui elemento aqui no dicionário. Né? A gente inclui elemento colocando um colchete aqui e colocando uma nova chave. Vamos colocar uma chave aqui A, né? Não precisa ser, a chave não precisa ser número, né? Pode ser um string também, um caractere. Né? Eu vou colocar aqui Paula. Opa, assim, igual a Paula. Pronto, aqui. Assim, nessa forma que eu estou incluindo aqui um elemento no dicionário cuja chave é A e o valor é Paula. Então venho para cá. Deixa eu colocar aqui dicionário, que a gente vai acompanhar aqui as mudanças que nós vamos fazer nesse dicionário. Né? Aqui, ó, 1 João, 2 Paulo, 3 Maria, A Paula. Se a gente quiser alterar um elemento, a gente já mostrou como é que faz, né? Simplesmente coloca a chave e muda o valor aqui diretamente, né? Regina, então, feito aqui, o dicionário, o A está com o valor Regina aqui, né? Como é que exclui um elemento, né? Exclui um elemento, a gente usa o del, né? Del e passa o elemento que a gente quer apagar. Dicionário, vou apagar aqui o próprio A aqui. Vou mudar aqui, vou apagar o 2 aqui, para ficar mais equilibrado. Pronto. Então, dicionário. Então, o elemento 2 eu retirei aqui, né? Então, veja, vamos lá, para incluir um elemento novo, a gente coloca uma chave não existente. Depois, para alterar, a gente pega uma chave existente, coloca aqui entre colchetes e põe o novo valor. E para excluir, usa a declaração del, seguido do nome do dicionário, colchete com a chave internamente. E assim a gente vem aqui e trabalha com a chave. Vamos ver aqui alguns outros detalhes. Ó.
recuperando as chaves de uma lista. Se a gente precisar das chaves de uma lista, a gente pode. Deixa eu abrir aqui uma chave. Vou criar uma célula nova aqui para mover isso aqui. Deixa eu mover isso aqui para baixo. Aqui. Pronto. Então eu tenho aqui a lista, list, e ponho aqui o dicionário aqui dentro, chamando como se for, com parênteses, eu recebo as chaves do meu dicionário em forma de uma lista. Né? Aqui, chaves do meu dicionário. Eu acho que também funciona reverse aqui. Ah, não é reverse. Acho que eu me enganei aqui com relação ao reverse. É list mesmo. List, deixa eu... Não, eu acho que não é reverse aqui. Eu acho que é sorted. Sorted. Ele está dizendo aqui que eu não posso usar o sorted porque eu tenho elementos string inteiro aqui dentro como as chaves do meu dicionário, né? Então eu vou trocar, eu vou apagar esse elemento A aqui e eu vou excluir esse elemento A. Eu vou bem para cá, eu vou excluir esse elemento A aqui. Eu vou excluir esse elemento A bem aqui. Pronto. Eu excluí o elemento A aqui. O dicionário. E agora, ele deve sair. Agora eu vou incluir aqui um outro elemento aqui. Paula como sendo o elemento 4 aqui. Né? Vou colocar aqui. Dicionário 4. Paula. Pronto aqui. O dicionário agora vai ter 1, 3 e 4. Agora sim eu posso usar o sorted aqui, né? Sorted dicionário. Pronto, ó. Ele retorna as chaves em ordem, né? 1, 3 e 4. Uma lista, né? Uma vez que com o list aqui, na realidade eu vou... nesse caso vai dar 1, 3 e 4 da mesma forma, mas ele retorna na ordem que eu incluí os elementos, né? Digamos assim, na ordem que eu incluí. Se eu colocar um 2 aqui, né? Joana. Então ele retorna 1, 3, 4, 2. Mas se eu colocar sorted, ele retorna 1, 2, 3, 4. E não, ele sorteia antes, né? Ok? Então não tem o reverse, né? O reverse é uma lista. Eu acho que dá para fazer o reverse de outra forma, né? Mas aqui não é o caso. Mas antes, deixa eu explicar a vocês como é que funciona essa questão aqui do reverse, né? Não vou ficar aqui como mentiroso aqui, ó. Então eu tenho aqui sorte dicionário. Se eu quiser isso aqui de maneira reversa, eu tenho que criar uma variável, né? Digamos aqui, ó, vr, variável reversa, né? Aí faço isso, aí depois aqui o vr eu posso colocar reverse e ele muda in place, né? Dentro da própria lista ele muda para a ordem reversa. Então, naquele momento lá eu me confundi um pouco, mas então para que a gente consiga obter a lista de índice de maneira reversa, a gente faz ela sorteada primeiro aqui, depois faz o reverse, aí depois sim a gente tem isso de maneira completa, né? Bem, continuando aqui, ó. Aqui a gente verifica se esse elemento o elemento está dentro de um dicionário, verificando se uma chave existe. A gente coloca assim, chave em dicionário, né? Como é que está o dicionário agora aqui? Vamos ver como é que ele está aqui. O dicionário está 1, 3, 4, 2, né? Então, a gente verifica utilizando essa declaração in, né? Como se fosse é uma pergunta, né? 4 está dentro do dicionário? Verdade. 7 está dentro do dicionário? Né? Falso. Perfeito, né? Falso aqui. Agora vamos ver aqui, ó. A gente vai usar o construtor dict
para criar dicionários de outras formas, né? A primeira forma que eu vou mostrar aqui é através de uma lista de tuplas, porque a gente pode criar um dicionário assim, ó. Vamos lá, aqui, ó, dicionário 2 aqui, 2 igual. Como é que a gente cria uma lista de tuplas? Eu vou passar essa lista de tuplas para para esse construtor, essa função chamada dict, né? Aí aqui eu passo a lista, agora aqui dentro da lista eu passo as tuplas, né? Vamos dizer aqui que eu faço aqui, ó, A José, né? Primeira tupla é essa aí. Depois aqui, segunda tupla, vamos dizer aqui B João. Segunda tupla. Vamos lá, terceira tupla. C Maria. Pronto. Então aqui nós temos um dicionário, a função dict, que recebe uma lista, que está aqui colchete com outro colchete, contendo tuplas, né? Tuplas com dois elementos. Então ele vai converter o A para o índice do dicionário, José para o seu elemento, B para o outro índice, João para o seu elemento, C para o outro índice e Maria para o seu elemento. Então o dicionário 2 ele vai ser dessa forma aí, né? Vamos verificar se deu certo aqui. Pronto, ele criou direitinho aqui o dicionário da maneira como a gente imaginava, né? Bem, além disso, a gente pode criar também com parâmetros nomeados, né? Como é que é essa de parâmetros nomeados? A gente pode fazer assim, ó, dicionário 2, eu vou criar mais uma célula bem aqui. Dicionário 3 aqui, dict, e assim a gente vai colocar parâmetros nomeados. Vamos lá, vamos colocar aqui os parâmetros aqui, digamos aqui. Time 1 igual a Flamengo. Time 2 igual a Vasco. Time 3 igual a Botafogo. Então pronto, né? Eu criei o dicionário 3. E ele criou aqui a dicionário utilizando, né, um parâmetro nomeado como sendo a chave, o seu valor. Esse outro parâmetro nomeado aqui como sendo a chave, o valor Vasco, e o time 3, da mesma forma também, como o valor da chave e o valor do elemento, né? Então essas são as formas de criar aqui um dicionário. Utilizando o dict aqui. Finalmente ainda tem o dict comprehensions, né? Semelhante ao, ao list comprehension, né? Nesse caso aqui a gente cria dicionário de maneira imediata, direta, dentro aqui utilizando um construtor muito semelhante lá ao list comprehensions, né? Aqui a gente coloca eu coloquei aqui, estou criando aqui um novo dicionário, veja que tem um acento aqui no A, né? Diferentemente dos outros. Então a chave vai ser um Y. Aqui eu tenho 3 for, né? A chave será o Y e o valor será X, né? Então, for Y em range de 5, então o Y vai ser 0, 1, 2, 3 e 4. E o X vai ser também 0, 1, 2, 3, 4. Então a gente vai ter esse dicionário aqui. Deixa eu ver o que é que... Vamos rodar aqui o dicionário, aqui, pra gente ver o resultado, né? Pronto, ó. Elemento 0 valor 4, elemento 1 valor 4, 2 valor 4, todos ficaram com valor 4. Por quê? Porque a gente pode lembrar que o dicionário não pode haver repetição nas chaves, de forma que essa construção aqui com esse for, dentro desse outro for, para cada y desse eu vou ter 4
eu vou ter 5 valores x, né? Então eu vou colocar chave 0, valor 0, chave 0, valor 1, chave 0, valor 2, enfim, eu vou repetindo isso aqui. E o dicionário vai ficar só com o último, né? Só com o último, só com o valor 4, porque os outros foram sendo sobrepostos, né, pelos valores anteriores. Por isso que aconteceu esse fenômeno aqui da gente ter só elementos com valor 4. Ele foi sobrepondo aqui, né? Foi sobrepondo, tá? Então pronto, pessoal, isso aqui é um resumo aqui do dicionário. Isso encerra aqui esse nosso assunto com relação ao dicionário e a gente volta em seguida com o nosso próximo tema. Deixa eu ver qual vai ser aqui. A gente vai fazer, eu vou dar uma explicação de como fazer mais loops, né? Como fazer mais loops aqui. A gente vai melhorar como fazer loops com dicionários, como fazer loops com outros tipos de iteráveis, né? Ok? Obrigado, até a próxima.